Fala aí galera, meu nome é Rodrigo. Hoje eu tô aqui para contar para vocês a história da Microsoft, do Windows NT, do Windows 9X, do MS-DOS e tudo que aconteceu ali por baixo, de uma forma geral, nos anos 70, 80 e 90, que levaram a Microsoft ao patamar de maior empresa de software do mundo. Bom, da mesma forma que eu trouxe a história do Unix e do Linux, e muita gente gostou, muita gente criticou, eu espero que vocês gostem desse vídeo. O vídeo vai ficar talvez um pouquinho longo. Se você gostou do vídeo no final, curte o vídeo, compartilha, porque a história é muito interessante. Então, vamos lá. Vamos lá. Para a gente começar a falar da Microsoft, a gente tem que falar do Bill Gates e do Paul Allen, que foram os caras que criaram, são as mentes brilhantes ali por trás da Microsoft. E já no primeiro contrato deles, eles mostraram que eles tinham bastante aptidão para negócio. Eles entraram numa disputa para desenvolver um interpretador de linguagem BASIC para o Altair 8800, que era o computador da MIPS. Só que eles não tinham nem um interpretador ainda. Eles entraram no contrato, só tinham um protótipo, conseguiram vencer a disputa ali. E logo depois, em poucas semanas, eles desenvolveram um interpretador de linguagem BASIC que fez bastante sucesso na época. Pouco depois eles conseguiram um contrato com a CP/M para desenvolver em cima do CP/M, que é no Sistema Operacional Digital Research, um interpretador de linguagem Fortran, uma linguagem que é utilizada até hoje aí por bastante gente. Isso fez da Microsoft uma empresa relativamente famosa lá no meado dos anos 70 e início dos anos 80. A IBM começou a dar indícios de que ia lançar um computador pessoal chamado IBM PC. E a IBM foi atrás da Microsoft para saber a opinião da Microsoft, o que a IBM colocaria para rodar em cima daquele computador, qual o sistema operacional. E a Microsoft deu a ideia da IBM ir até a Digital Research, ver se eles conseguiam um negócio com o CP/M ou se a Digital desenvolvia ali um sistema operacional para rodar em cima do IBM PC. Só que a Digital meio que não ligou muito para aquilo ali, e aí veio a primeira sacada genial do Bill Gates, tirando lá a primeira já do Altair. Ele disse, então a gente pode vender para vocês o nosso sistema operacional. E a IBM falou, porra, caralho, como assim? Vocês têm um sistema operacional? Tem, a gente tem um sistema operacional, a gente vai vender para vocês para rodar junto com o IBM PC. A IBM fechou o negócio, a Microsoft na verdade não tinha sistema operacional nenhum, só que eles sabiam que um cara em Seattle tinha desenvolvido um sistema operacional chamado Q2. Eles foram até essa empresa chamada Seattle Computer Products e eles compraram esse sistema operacional por $25 mil. Se eu não me engano, o contrato deles com a IBM foi de $500 mil. E a Microsoft conseguiu lançar ali junto com a IBM, por IBM PC, o MS-DOS, que era o Q2 da Seattle Computers modificado. Ele era um programa, era um sistema operacional mono-usuário, monotarefa, que rodava ali em cima do computador da IBM. Bom, nessa época aqui, a Microsoft já era, meados dos anos 80, a Microsoft já era uma empresa bem famosa por conta do MS-DOS. A Apple, que era uma outra empresa que trabalhava lá também naquela época, e tinha uma filosofia bem diferente da Microsoft, eles achavam que eles eram artistas, né? Eles diziam que eles eram artistas, e que o que eles faziam ali não eram computadores, era arte. De uma certa forma, isso era até verdade. E a IBM lançou um supercomputador chamado Lisa, que era o nome da filha do Steve Jobs. Esse processador custava $10 mil na época e era muito caro. E ele não fez muito sucesso justamente por causa do preço. Naquela época ali, a Microsoft já tinha alguns negócios com a Apple. Eles tinham lá o Multiplan, que era o Excel, o Word já existia também, rodava em cima do MS-DOS, foi evoluindo. A Microsoft chegou a lançar um pacote com o Excel, o Word e o PowerPoint, que foi adquirido em 87, também não é da Microsoft, chamado Microsoft Works, que foi lançado primeiro para a Apple. E ali tem uma história muito obscura nesse lance daí, que o Lisa ele foi o primeiro computador baseado em interface gráfica, né? A interface gráfica, o Steve Jobs ele viu um protótipo desenvolvido pelo engenheiro da Xerox chamado Douglas Engelberg. Acho que é isso, Douglas Engelberg. E aquele X que você vê do X-Window, X11, Xorg, é justamente por causa do X da Xerox.
todos os ambientes gráficos desenvolvidos a partir dali tem essa menção do X por conta da Xerox. E o Steve Jobs, ele deu uma olhada naquilo ali e falou, caralho, essa porra é o futuro da computação. Enquanto a própria Xerox não dava muito valor para aquilo ali. Eles achavam que ninguém ia usar uma porra chamada mouse, entendeu? Que nenhum engenheiro, nenhum CEO ia usar uma porra chamada mouse para controlar um computador. Só que o Steve Jobs era um cara de visão. E ele lançou lá o Lisa. Só que o Lisa era muito caro e não vendeu. A Microsoft tinha alguns negócios lá com a Apple e ela conseguiu que a Apple licenciasse ou desse uma abertura. Essa história é muito obscura, entendeu? A Microsoft conseguiu lançar no Japão um computador com Windows 1, que era uma interface gráfica que rodava em cima do MS-DOS, e isso deixou a Apple furiosa na época, porque eles lançaram isso antes do Macintosh, que seria um computador com acesso mais fácil, ali, mais barato para massa, baseado também na interface gráfica lá da Apple. Mas a partir ali do Windows 3 em 1990, que rodava em cima do 386, foi mais ou menos na época que o Linus Torvalds começou a desenvolver o kernel dele também, o Windows estourou. O Windows 3 estourou. Estourou, vendeu mais de 10 milhões de cópias em algumas semanas, uma coisa assim, era uma porra absurda. E apesar do Windows 3.0 ser um sistema operacional muito bom para a época, ele era apenas uma interface gráfica que rodava em cima do DOS. Ou seja, quando você habilitava a interface gráfica, ele rodava em modo protegido, ele conseguia utilizar todos os recursos da máquina. Quando você usava o MS-DOS, ele trabalhava ali em modo real, ele era um computador 8086 básico. Funcionava lá com 1 MB de RAM, uma coisa assim, era uma coisa muito simples. E a Microsoft sabia que ela tinha que começar a desenvolver mais aquele sistema operacional dela ali. Nisso tudo aí, lá por volta de 1988, a Microsoft estava de olho numa empresa chamada DEC. A DEC desenvolvia computadores, processadores e software também para esses seus computadores. A DEC era bastante famosa na época, bastante grande, só que ela só estava ligada no mercado dos computadores para empresas, né? A DEC tinha um engenheiro de software muito famoso na época, um cara que começou na Dupont, chamado David Cutler. Ele foi trabalhar na DEC e desenvolveu vários sistemas operacionais para a DEC, que rodavam em cima da arquitetura VAX32, da DEC, que era um processador RISC de 32 bits. Ele desenvolveu ali o RSX11, o VMS, e ele estava trabalhando num projeto Mica, que foi um sistema operacional que nunca chegou a ver a luz do dia ali. Ele, por algum motivo, lá não estava muito feliz na DEC, o que fez a Microsoft se aproximar ainda mais dele e tentar fazer um contrato com esse cara. Tentar chamar ele para trabalhar na Microsoft, que foi o que acabou acontecendo, eu vou falar dele. Bom, o que aconteceu com a DEC? A DEC foi comprada pela Compaq em 1998, e a Compaq depois foi comprada pela HP. Essa arquitetura de computadores aqui, DEC, existem até hoje. Eles rodam, hoje em dia o VMS, ele é chamado de OpenVMS, ele roda lá com processadores Titanium da Intel, para grandes computadores. Quando a Microsoft chegou no David Cutler, ela fez as seguintes exigências. Eu quero um sistema operacional que seja 32 bits, que seja compatível com a minha arquitetura de sistemas operacionais Windows 9X, Windows família 3.11, 95, 98, que já estavam sendo trabalhados. Eu quero que ele seja baseado em microkernel e não num kernel monolítico. Eu quero que ele seja rápido, confiável e que ele funcione também, que ele seja facilmente portável para outras arquiteturas. A Microsoft estava bastante preocupada na época com o avanço das arquiteturas RISC, PowerPC, Spark, DEC. Essas arquiteturas estavam crescendo muito e muita gente apostava que elas iam tomar o mercado. Tannenbaum era um dos caras que apostava nisso, em vez da arquitetura x86 baseada em computadores CISC. Isso fez com que a Microsoft focasse esse primeiro projeto aqui no Intel 860, que por acaso tem o mesmo nome lá do primeiro Core i7, né, 860. Era um processador da Intel RISC,
mas que não fez muito sucesso não. Ele foi lançado em 89 e descontinuado em 1990. O primeiro Windows NT foi o NT 3.1. Eles lançaram duas versões, a versão NT Server e a NT Workstation, que era baseado lá para computadores empresariais. Esse computador aqui, esse sistema operacional, ele também tinha que ter ali uma interface para rodar com o IBM OS 2. Só que o contrato com a IBM morreu nisso daqui e acabou que, se não me engano, até chegou a ser lançado, mas não vingou. E o primeiro Windows lá foi o Windows 3.1, o NT 3.1. Esse Windows NT ele tinha a vantagem de trazer lá um compartilhador de arquivos, funcionava em rede, e ele também não era mais dependente do MS-DOS. Ele era um sistema operacional que não dependia, ele era um sistema operacional completo. Ele não dependia mais do MS-DOS para funcionar, da compatibilidade para funcionar. Eles desenvolveram uma API chamada Win32, que foi responsável por conseguir fazer a compatibilidade ali entre todos os sistemas, tanto 3X quanto 9X, que era a família 95, 98, e a família NT. O NT se chama New Technology, eu acho que eu não cheguei a falar. Mas esse sistema aqui começou a tomar todo o mercado empresarial também. Principalmente quando eles lançaram a versão NT4, que era baseada na interface gráfica do Windows 95. Aí que fez sucesso pra caralho mesmo. Lá no lançamento do 3.5, a DEC e os engenheiros que ficaram na DEC, que não foram levados pelo Cutler para a Microsoft, viram o sistema operacional Windows NT e falaram: caralho, os caras copiaram o VMS. Os caras levaram o sistema operacional que a gente estava trabalhando, Mica, para a Microsoft e lançaram na carocha de pau. É o mesmo sistema, funciona da mesma forma. E isso rolou processo, a DEC processou a Microsoft e eles acabaram entrando num acordo ali que a Microsoft ia dar suporte para o Windows NT, o acordo foi esse, nos processadores DEC Alpha. Eu já falei do DEC Alpha em algum vídeo meu. O DEC Alpha foi um processador de 1996 que influenciou a AMD aí a lançar a arquitetura do AMD FX, um processador modular. Foi o primeiro processador modular a ser lançado, DEC Alpha, num processador de 64 bits. Isso é muito interessante, cara, para você ver aí da onde vêm as coisas, da onde as coisas surgem, né? E após isso daqui, a Microsoft começou a tomar de assalto todo o mercado. A Microsoft começou a crescer muito. O Linux estava engatinhando ainda nessa época aqui, lá por volta de 92, 93, 94, 95. A Microsoft continuou lançando a linha de computadores dela pessoais, né, linhas de sistemas operacionais para casa, que era baseado na arquitetura 9X. Eles ainda tinham código assembly rodando em 16 bits ali, embaixo do sistema operacional, tanto o Windows 98, 95, o ME, teve o 95 OSR2, eles tinham algumas melhorias ali, como o protocolo TCP/IP que veio no OSR2, o Windows 98 SE também. Aí eles começaram a embutir o Internet Explorer, embutiram o Internet Explorer no Windows, o que fez com que praticamente matasse ali o Netscape Navigator, que era o navegador mais conceituado na época. Mas depois do NT4, que tinha a interface lá bonitinha, igual a do Windows 95, a Microsoft ousou mais. Ela foi e lançou o Windows 2000. E ele vinha até com aquele logozinho lá, baseado em tecnologia NT. Se eu não me engano, até o XP vinha com isso também. E o Windows 2000, ele foi lançado em 3 versões. O Workstation, que permitia até 4 GB de RAM e 2 processadores simétricos. O Windows 2000 Server, que era, ele usava até 4 GB de RAM, 4 processadores simétricos, e ele vinha lá com o Active Directory, que foi a maior sacada da Microsoft eterna. O Active Directory domina todo o mercado de servidores empresarial hoje em dia.
quase todas as empresas que vocês vão ver aí têm um sistema de diretório baseado na Active Directory da Microsoft. Quase todos. Existem versões baseadas em protocolo LDAP também, para Linux, para Unix, mas o Bambambam era um Active Directory até hoje, cara. E ele tinha a versão também Advanced Server, que suportava lá até 8 processadores, 8 GB de RAM, e suportava cluster e network load balance. Aqui, a Microsoft começou a ganhar muito o mercado. Muito mercado. E quando a Microsoft lançou o Windows XP, ela conseguiu de vez matar o Windows 9X, a família 9X, que teve lá com o seu último sobrevivente, o Windows ME. Então a família que rodava em cima do MS-DOS, que executava código assembly em 16 bits ali por trás do sistema, que trazia várias instabilidades justamente por causa desses códigos de 16 bits, para manter compatibilidade com programas em DOS antigo, foi morta de vez aqui no Windows XP. O Windows XP ele era o sistema cliente do Windows 2003 Server. O Windows 2003 Server ele chegou a ter até versão para Itanium, mas depois também foi descontinuado. Hoje em dia eles só trabalham com arquitetura x86 e tem planos para lançar arquitetura ARM e tal. Então, para vocês verem aqui como é que os passos da Microsoft foram friamente calculados durante todo esse tempo. Lá em 88, quando eles contrataram David Cutler, eles tinham uma ideia de matar 10 anos depois, todo o código 16 bits que rodava ali por trás do Windows, que era, no caso, o MS-DOS. Hoje em dia, o Windows 7 e o Windows 10 são apenas versões dos Windows NT. Eles foram evoluindo aos poucos. Assim como o Windows 95 é uma evolução do 3X, Windows 1, Windows 2, Windows 3, 3.11, 95, 95 OSR, OSR2, 98, 98 SE e ME. São todos versões lá da interface gráfica que rodava em cima do DOS. E o Windows NT, lá 3.5, é um sistema operacional totalmente novo. Hoje em dia 64 bits, naquela época lá 32 bits, mas que ele foi evoluindo até a gente chegar no Windows 10. Agora vocês veem como um cara que estava atrás de gerar riqueza, principalmente para ele, e popularizar os computadores, vocês veem a importância que esse cara teve, né? Enquanto o Unix era um programa, um sistema operacional de programadores para programadores, como os próprios caras que desenvolveram o sistema falavam, o Linux era um programa, um sistema operacional para as pessoas. Quer dizer, com o Windows 95, com o Windows 98, com o Windows 3, a Microsoft ganhou o mercado doméstico. Ganhou o mercado doméstico completamente. Ela domina o mercado doméstico. E dominou mais de 25 anos o mercado doméstico. Com o mercado doméstico na mão, as empresas começaram a trabalhar com Windows NT. Porra, a gente não quer trabalhar com Unix, com essa tela preta. A gente quer ambiente gráfico. A gente quer o Windows NT 4. Isso que a gente quer. E as empresas começaram a trabalhar em cima do NT 4. Quando 2000 veio, com o servidor DNS, que roda em cima do Bind, que é Unix, roda lá no Linux também, é o mesmo sistema, a Microsoft só botou uma carinha no Bind. E o Active Directory, a Microsoft tomou de assalto também o mercado de servidores. Hoje em dia, grandes empresas também usam a Linux e Unix, né? Mas o mercado é muito mais competitivo do que na época era. Antigamente era completamente dominado por Unix. Eu, quando trabalhei na aeronáutica, lá no início dos anos 2000, eles usavam o Windows NT4
mas eles tinham lá uns computadores Spark que rodavam Oracle em cima do Solaris, que era Unix. Na época era Sun, né? Era Sun OS. Ou era... Eu não lembro direito, acho que era Sun OS. Na época era o Solaris, uma coisa assim. Não sei se Sun OS era para desktop, eu acho que sim. Mas rodava lá em cima de... E foi lá na aeronáutica foi a primeira vez que eu vi uma virtualização, né? Tinha um cara chamado Alvarenga. Todo mundo falava assim, cara, o Alvarenga é maluco. O Alvarenga era o chefe lá do setor da informática que cuidava dos servidores, né? E ele me mostrou, não lembro nem em cima de qual plataforma. Ele falou assim, Rodrigo, tu que é um cara mais esperto, aí chega aí. Te mostrar uma parada que tá revolucionando o mercado. E ele me mostrou um sistema operacional, era um Windows 98 na época, virtualizado em cima de algum outro sistema operacional que eu não lembro qual era. E eu falei assim, caralho, Alvarenga, isso é uma merda. Isso não funciona, isso é muito lento. Olha a minha visão. Olha a minha visão de cabeça fechada para aquela época. Hoje em dia, o que domina o mercado? Amazon, AWS, Azure, OpenStack, sistemas de virtualização em nuvem. E quem está por trás disso? A Microsoft está lá. Até hoje, a Microsoft continua dominando o mercado de computadores domésticos até hoje. Enquanto ainda tem gente batendo cabeça, seguindo filosofia de Richard Stallman, gordão, chato pra caralho lá, que fica enchendo a porra do saco do Ubuntu porque tem o programa da Amazon no Ubuntu. Bom, pessoal, esse foi um vídeo grande, complicado de fazer, porque eu não sei contar a história, mas eu tento contar a história. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o Windows, sobre as evoluções lá, sobre o que... as evoluções do NTFS, por exemplo, que era um sistema de arquivo lá, que revolucionou também a parte de permissionamento e segurança de arquivo nas versões NT. E tem muita coisa para falar, entendeu? Então eu espero que esse vídeo tenha ficado legal, espero que vocês consigam entender a importância da Microsoft. Todo mundo sabe da importância da Microsoft, mas talvez vocês não soubessem como as coisas aconteceram aí ao longo desses anos. Eu acho que esse vídeo aqui consegue passar, pelo menos por alto, muito disso daí. Valeu, até a próxima.